Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Aula tranquila hoje, aula muito bacana que não tem como você errar. Erro sobre a ilicitude do fato. Professor, o que significa erro sobre a ilicitude do fato? O erro sobre a ilicitude do fato está previsto no artigo 21 e parágrafo único do Código Penal. Quando se fala em erro sobre a ilicitude do fato, nós estamos falando do chamado erro de proibição. O que é o erro de proibição? É desconhecimento da lei ou interpretação errada da lei. Mas aí você vai falar assim, professor, eu li em algum lugar, ou eu li lá no Código das Normas Penais, das Normas Gerais Brasileiras, na Lei de Normas Gerais Brasileiras, que ninguém pode alegar ignorância da lei. Ninguém pode alegar ignorância da lei, sim, mas no direito penal pode sim alegar ignorância da lei. Pode. O Código Penal ele é muito justo nesse ponto, porque o Brasil é imenso. É uma sociedade muito complexa, de várias realidades, vários costumes. Dizem que são vários continentes em um único continente, são várias culturas dentro de um único território. Então, não tem como você dizer que a lei chega a conhecimento de todos, principalmente uma lei de cunho penal. Então, diz assim a lei, artigo 21, o desconhecimento da lei é inexcusável, isto é imperdoável. Você não tem como ficar, mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Aí diz ainda assim, considera evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ou ter se atingir a essa consciência. Eu sempre começo essa aula com um exemplo real. Que é possível sim o desconhecimento da lei. Isso acontece muito lá já peguei muitos casos em Rondônia, lá em Porto Velho, porque em Porto Velho nós temos zonas rurais. E já me deparei com um senhor de idade, um senhor que tinha uma arma velha, mas que funcionava, e foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Uma arma de fogo velha que veio do avô, que passou para o pai, que veio para ele. Que ele usava lá na fazenda, um sujeito que não tem instrução nenhuma, um sujeito simples. Então ele não tinha conhecimento das regras do Estatuto do Desarmamento. Então, a presunção que todos devem conhecer a lei, ela não é absoluta. E diante disso, através desse erro sobre o desconhecimento da lei, que nasce a nomenclatura erro de proibição. E quais são os efeitos disso? Bem, se o erro é inexcusável, evitável ou vencível, aquele erro que deveria ter tido um cuidado maior, mas acabou errando, mas ele deveria ter um cuidado maior, vai ter uma diminuição de pena. Professor, então ele vai ter uma diminuição de pena? Sim. Dê um exemplo, professor. Com certeza. O sujeito chega lá, estudante de direito, está lá no fundo, aí ele está assim, meio que dormindo. Aí o professor fala assim, não é crime consumir drogas. Você pode consumir drogas. Não há crime algum. Aí ele, nossa, o cara acordou, vibra, fala, é agora que eu vou acender um baseado e vou fumar na rua. Professor de direito, professor juiz. O professor falou, tá falado, né? O professor juiz sabe tudo, né? Aí ele não escuta nem o resto da explicação, ele já sai da sala de aula e já, se o meu professor é o professor juiz, o meu professor sabe do que ele fala. Aí ele acende o baseadão lá na praça, começa a fumar, e aí chega o policial e diz,
tá preso. Não, vou te levar para a delegacia. Rapaz, não toque em mim, eu sou estudante de direito. O policial já olha assim, né? Fala, coitado, né? Estudante, isso não quer dizer nada. Você não poderia estar com essa droga. Meu professor falou, ele me ensinou, acabou de me ensinar, falou que pode. Aí o policial fala, realmente. Aí chega na frente do delegado e fala assim, realmente, seu professor estava certo. Consumir drogas não há crime. Todavia, portar para o uso é crime. Aí acabou. Acabou. Então ele vai ter uma diminuição da pena. No caso, se excusava, inevitável, um erro que todo mundo recairia, que nem o exemplo do senhor, daquele senhorzinho, aquele senhorzinho, aquele erro poderia ter, aquele erro qualquer um cairia. Então exclui-se a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. Era só isso a aula de hoje. Olha que tranquila. Você já sabe tudo que tem. Mensagem motivacional para você. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita. Quem dizia isso era Gandhi. Realmente, a graça está no caminho e não na chegada. Está na forma como você lida. Está na forma como você vai lutar. E você vai chegar. E você vai vencer. É isso. Um grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Lá Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.